Vendido. Vamos lá. Então vamos para a argumentação de Paulo. Então, se é o Evangelho, pelo Evangelho, Deus salva a todos que têm fé, mesmo que essa fé não seja algo explícito. Então, se a amizade com Deus vem pela fé e não pelas obras da lei, agora eu espero que vocês já estejam claros sobre o que é obras da lei. No curso que eu fiz aqui, que tem o DVD Paulo Judeu, teve um sábado todinho sobre o que significa obras da lei. A questão principal da carta aos Romanos, que é essa questão que eu mencionei, afinal de contas, a justificação vem através de quê? Essa é a questão da carta aos Romanos. Através de que vem a justificação? Diga. Não, pode não ter nada a ver, mas a questão é que o publicano vai dizer alguma coisa que diz a respeito disso. Não, o publicano, o fariseu, ele citou as obras da lei. As obras da lei. O fariseu, na parábola do fariseu e publicano, ele cita os erros do publicano e as obras da lei que ele faz. Ele pratica. Isso. Então, a questão é a justificação, a amizade com Deus, o relacionamento com Deus, o vínculo com Deus, vem pelas obras da lei ou pela fé? Pela fé. Então, tem que saber o que é a fé. Então, a carta aos Romanos tem esse enquadramento do que seja a fé. Agora, o problema da carta aos Romanos, a interpretação da carta aos Romanos, é que tira essas questões teológicas do contexto social e político. E aí não dá para entender. Aí dá para entender, se entende outra coisa. Aí a compreensão é outra. Então, Paulo vai fazer a seguinte a argumentação. Primeiro, todos, gentios e judeus, estão sob o pecado. Todos pecaram. Parece uma coisa óbvia, mas não era. Se eu tenho uma atitude legalista, não matarás, não matei, não pequei. Se eu tenho lá, minuciosamente, tudo que eu não posso fazer, se eu não fiz, eu vou calculando, não fiz. E se por acaso alguma coisa eu fiz, tem um sacrifício para resolver o meu problema. Então, esse negócio de dizer que o judeu pecou era um absurdo. Porque é uma coisa bem objetiva. Então, ele diz, todos pecaram. E ninguém tinha motivo para pecar. Por quê? O judeu tem motivo? Não, ele tem a lei, ele sabe o que é certo e o que é errado. E os gentios têm desculpa? Não. Por quê? Porque eles têm a lei na consciência. Todo ser humano sabe o que é certo e errado a partir da consciência. Então, os judeus têm a lei e os gentios têm a consciência. Capítulo 2, versículo 15. Fala de que os gentios, os não-judeus, têm a lei na consciência. Que na teologia a gente chama de a lei natural. Então, se a lei está na consciência de todo mundo, para que o judeu tem a lei lá escrita? Por que Deus exteriorizou a lei para os judeus, se todo ser humano tem a lei na consciência? Não precisava ficar só na consciência, não? Então, ao exteriorizar a lei na pedra e entregá-la a Moisés, Deus quis que fosse lembrada, pois o ser humano se tornara indiferente a ela. Então, o ser humano cala a consciência com maior facilidade. Ele arranja uma desculpa. Ele arranja sempre algumas folhas de figueira para cobrir sua nudez. Então, porque o ser humano tem uma facilidade muito grande de colocar desculpa para os próprios erros, Deus disse, eu vou escrever na pedra. Mas que está na consciência, está. Depois, segunda argumentação, Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Todos pecaram, todos precisam de salvação. Deus enviou o Filho para salvar a humanidade. Então, quem que precisa do Filho? Todos. Quem que deve aderir ao Filho de Deus? Todos. Porque todos são pecadores e todos precisam da salvação. Então,
quem aderiu ao Filho de Deus vive de um modo diferente. Agora é que Paulo vai dividir a carta, assim, mais ou menos nessas três coisas. Primeiro, ele vai convencer que todos pecaram, vai lidar bastante, mostrar que o judeu pecou, por que ele pecou, quando foi que ele pecou, mostrar que o que não é judeu não tem desculpa para não ter pecado, porque tem a consciência, como peca, de que jeito peca e tal. Depois vai mostrar que Deus teve que resolver esse problema do pecado com a salvação que vem de Cristo. Aí vai mostrar toda a função de Cristo na história, a preparação para a vinda de Cristo, Abraão, tal. E aí ele vem, bom, e já então, já que nós aderimos a Cristo, visando a justificação, a estar em relacionamento com o Deus de Jesus Cristo, a entrar numa amizade com esse Deus de Jesus Cristo, a se ajustar aos propósitos e à vontade desse Deus de Jesus Cristo, nós temos que levar uma vida nova, que ele chama de uma vida espiritual em contraposição com a vida carnal. Aí é que mora o perigo. Porque o que se entende por carne e carnal, às vezes não tem nada a ver com a carta aos Romanos, quer dizer. A carne, sax, é a existência humana nas suas limitações. Carne não tem sentido pejorativo. Carne, no termo grego, é sax, quer dizer uma existência cheia de limites, que tem necessidades, que chora, que sofre, que tem medo de morrer, toda a existência, uma existência limitada. Tanto que a mesma palavra sax é usada pelo Evangelho de João quando diz ho logos sax egeneto. O verbo se fez carne. Não tem nada de errado. Quer dizer que aquele que estava junto de Deus, na proximidade extrema com Deus, veio aqui e viveu essa nossa vidinha medíocre. E é assim que ele nos fala de Deus, através dessa vida cotidiana, dessa vidinha aqui limitada. Carne não tem nada de errado, não tem nada de negativo nem de pejorativo. Carne quer dizer uma existência humana nos seus limites e nas suas grandezas também. Agora, carnal é a pessoa que deixa se reger por limites. Por exemplo, o egoísmo. Que eu me ame é uma coisa, que eu seja egoísta é outra coisa. Que eu tenha a necessidade de me alimentar é uma coisa. Outra coisa é que eu tenha que matar para isso. Coloque isso mais importante da minha vida. Que eu queira receber um salário digno é uma coisa, que eu seja gananciosa ao extremo é outra coisa. Então, carnal é quando a pessoa deixa que os limites se tornem uma lei e se tornem um império e determine todas as atitudes. Isso é que é ser carnal. E o espiritual? É quando há o espírito age sobre a matéria, sobre a carne, sobre essa vida, essa existência, e a pessoa deseja o bem. E carnal é quando a matéria domina o espírito e a pessoa deseja o mal. Então, carnal não tem nada a ver com sexual. Sexual pode ser um dos aspectos. Que o ser humano tenha necessidade de relacionamento sexual é porque é normal. Agora, se faz disso a luxúria, aí é carnal. É o profano e o divino, né? Não é bem o profano e o divino, porque o profano não é contrário de divino. Pelo menos não era. Profano é tudo que ainda não foi levado ao altar, mas que deve ser levado ao altar.
Profano é tudo que ainda não foi posto a serviço de Deus, mas que deve ser posto a serviço de Deus. Profano não é o contrário de Deus. A pessoa é profana, então está direcionada para Deus, né? Está direcionado, porque profano é o que é direcionado para Deus. Ah, não é isso não. É que a pessoa é mundana, então está direcionada para Deus, não é que o mundo está direcionado para Deus. Não é isso não. Ah, é porque a pessoa é carnal, é porque ela deixa-se dominar por instintos materiais, animalescos. Aí sim, aí que é carnal. Então Paulo vai dizer isso, ó. Então todos pecaram, todos precisam de Jesus, aderiu a Jesus, vida diferente. Vida diferente em contraposição à vida passada. E aí é que é o problema dos destinatários. Porque eles querem aderir a Jesus e continuar com a vida carnal. Aí ele vai gastar o capítulo 8 para falar da atividade do Espírito Santo. Então a estrutura da carta aos Romanos, nós vamos começar agora, a estrutura explicando essa estrutura. O pré-scriptio, ou prescriptio, nós explicamos no sábado passado. Não é? Romanos 1, de 1 a 7. Depois dessa primeira parte, que eu disse para vocês que é a mais importante, vem a ação de graças. E essa ação de graças eu destaco aqui o versículo 14 e o versículo 15. A ação de graças vai do versículo 8 até o versículo 15. Eu vou destacar o 14 e o 15. Ele diz assim: tanto dos gregos quanto dos bárbaros, tanto dos sábios quanto dos incautos, sou devedor. Aparentemente não tem nada errado aí, mas tem. Sabe por quê? Ele está escrevendo para patrícios. Ele está escrevendo para as pessoas da nobreza que se sente a nata da nata do Império Romano, mesmo que não tenha um tostão furado. Porque questão de nobreza não é questão de dinheiro, é questão de pose, de herdar um nome, de status, de herdar um nome. Então ele diz assim: eu sou devedor de gregos, que é a turma toda. Certo? No Império Romano todos se identificam com a cultura grega. Ele diz: eu devo a eles, e eu devo aos bárbaros. Ora, os bárbaros são odiados pelos romanos, principalmente por quem vive na capital. Bárbaro é o oposto. Os romanos dividem o mundo em duas partes também, não são só os judeus que dividem. Em gregos, que são aqueles que são herdeiros do império de Alexandre Magno, que eles se incluem, e o resto. O resto é, a ralé é bárbaro. E Paulo diz que é devedor de ambos. De sábios, que são os que estão recebendo a carta, se acham muito importante, e dos que não têm sabedoria, dos ignorantes. Então ele diz assim: desejo anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Ele está escrevendo para cristãos que estão em Roma. E o desejo dele é anunciar o evangelho para esses cristãos. Opa, por quê? Não são cristãos? Então tem alguma coisa errada. Paulo ainda precisa ir a Roma anunciar o evangelho para cristãos, Patrícia, cristãos, seguidores do Cristo em Roma. Tem alguma coisa errada com o modo como eles estão entendendo o evangelho. Agora que eu escutei, isso já me crucificava. Porque esse desejo de Paulo me veio na cabeça, eu já deitado, se a igreja de Roma já tinha sido fundada e era uma igreja florescente, por que que Paulo desejava tanto ir lá? Porque alguma coisa não está boa. E nós temos que descobrir o que é. Há algo de podre no reino da Dinamarca, dizia Hamlet. Vamos descobrir. Tirar a sujeira debaixo do tapete, não é? Aí tem. Então, ele começa os argumentos dele. Então, aqui é a estrutura da carta. Então, como eu disse, o primeiro argumento é esse: a humanidade culpada.
todos pecaram. Ele vai convencer a todos. Para a gente entender melhor o que está aí, eu vou tomar emprestado uma metáfora que é usada na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses tem um hino, no capítulo 1, versículo de 13 a 14, é a estrofe que eu tirei. Que ele diz que Cristo nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho, do seu amor, do seu Filho amado. Então, veja só, império das trevas, todo mundo associa apenas ao reino da morte, ao inferno. Mas o que será o império das trevas? Não é? Aqui vai aparecer com outra conotação. E ele nos resgatou transladando do império das trevas para o reino do Filho. Então, é interessante que o que as pessoas viam era o contrário. As pessoas viam o Império Romano chegando num lugar, dominando aquele povo e fazendo um traslado de cativos, não é? Que eram tirados lá do lugar onde eles eram livres e levados para as galeras romanas, para a escravidão. O que eles viram é isso. Em todo momento, pipocavam rebeliões dentro do Império Romano. E a força imperial, as legiões iam ali naquele foco daquela revolução, dominava aquele pessoal e fazia um traslado de lá daquele local onde eles viviam ou desejavam viver em liberdade para uma situação de escravidão. E aí Colossenses usa a coisa ao contrário. Deus pegou do império das trevas, ora, o Império Romano se chama Império das Luzes. Inclusive, Sol Invictus é o Deus principal. Então, Cristo tira do império, Deus tira, através do Evangelho, Deus tira do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Há aí, em Colossenses, uma crítica ao Império Romano, que vocês podem entender lendo esse livro, que eles usam nas pichações. Me preste bem aí, Maria Augusta, por favor. Algumas coisas que são interessantes aqui. Não sei se vocês já chegaram até lá. Mas tem umas pichações aqui, porque toda pichação tem que ser... deixa eu ver aqui se eu acho logo no iniciozinho. Eu digo a paz, mas imagina se eu não vou dizer. Cadê aqui? As pichações... Eu devia ter marcado. Que eles fazem uma ironia com Nero. Isso, página 87. Nota 76. Página 87, nota 76. Vocês vão entender esse negócio do reino das trevas. Nas pichações, os romanos zombavam da pretensão do imperador de ser parecido com Apolo. Ao invés, o comparavam com um oficial inimigo. Aí tem um versinho que não vai dar certo, porque agora não está mais em latim, está em português, mas era assim. Embora Nero possa tocar as cordas da lira, e o rei dos partos a corda de um arco, aquele que canta ao som da lira com fogo celeste é Apolo tanto quanto seu inimigo que atira longe. Nero quer se comparar, porque Apolo é da música, Nero toca lira e quer ser comparado a Apolo. Na pichação diz assim, ele é tão Apolo quanto o bárbaro lá que toca as cordas do arco, né? Do arco e flecha. Certo? As pichações acusavam o arrogante imperador de provocar os rebeldes da Gália. Eles colocavam na pichação assim, a coroação de Nero despertou os Galli. Só que Galli em latim tanto é galos quanto gauleses. Aí está dizendo que Nero é uma a galinha, quando
Nero foi coroado, despertou o interesse dos galos, não é? Olha, aí tem, usando Enéas, o herói de Troia. Eles acusavam Nero de ter assassinado a própria mãe, né? Enéas, o herói de Troia, carregou seu pai idoso. Tem um erro aqui da tradução. Aqui não é arrastou nem carregou, não. É prendeu, não é? Sequestrou. Em inglês, falso cognato aqui. Né? Sequestrou seu pai idoso. Seu remoto descendente Nero igualmente levou embora sua mãe. Também, né, deu fim na mãe. Dignos heróis um do outro. Então, o mal que o Enéas de Troia fez ao pai, o Nero fez à mãe. Um assassinou o pai e outro assassinou a mãe. Quer dizer, são bem dignos um dos outros. Então, o que eles usam? Usam a ironia para descarregar a raiva que tem. E aí, veja só, na ironia, a coroação de Nero despertou os Gali. É tipo, Deus tira do império das trevas, arrancou, trasladou do império das trevas para o reino do Filho amado. Império das trevas é igual aos Gales que estão aí. Não do império das luzes, das trevas. Isso aí lá é império de luz, de nada. Então a gente tem que ser esperto. Então o que quer dizer? Há uma crítica velada, como há nas pichações que foram encontradas. Isso são pichações de grafite? Não. Estão em latim, fotografadas pelo livro, não é? O autor do livro. Então, aí ele vai falar da ira de Deus. Em primeiro lugar é o seguinte, Jesus disse assim, quem amar ao próprio Jesus deve odiar o pai e a mãe. Não é? Já foi bastante polêmico isso aí. Para amar Jesus, odiar o pai e mãe. O mandamento é honrar pai e mãe. O que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, você tem que colocar a adesão a Jesus em primeiro lugar. E naquela época em que o que a pessoa mais recebia honra era pertencer a uma família. A pessoa só tinha identidade pertencendo a uma família. E às vezes, vindo do judaísmo, o pai e a mãe dizem assim, eu não lhe conheço se você não é mais meu filho, se você aderir àquele crucificado. Então, se fosse mais importante para a pessoa continuar pertencendo à família do que servir Jesus Cristo, já era. Não era digno do reino. Agora, se a pessoa dissesse assim, se você for seguir esse crucificado, você pode esquecer que eu sou sua mãe ou seu pai, e a pessoa diz, desculpa, mas eu tenho que antes obedecer a Deus e depois aos homens, aí essa pessoa era digna. Então, esse amar e odiar é um modo semita de falar para dizer, é preferir o reino, nem que com isso tem que fazer o grande sacrifício que era perder uma identidade familiar, porque aí a pessoa ficava sem identidade na sociedade. Então, a mesma coisa aqui é a expressão a ira. A ira de Deus não pode ser entendida com os nossos termos atuais. O que quer dizer é o seguinte, a sanção, o castigo, a disciplina é para todos. Então, você vai, França vai no carrão, na estrada, né? Ultrapassa o limite de velocidade, é multa. O certo, se o policial pega, é ele ser multado. O certo é isso, ele ser multado. Agora, se França é o filho do governador, da presidente, ou alguém importante, de algum ministério, ou um trabalhador que fica lidando a semana inteira com um aborrecimento para poder ganhar o pão de cada dia,
não teria que ter diferença nenhuma perante a lei. Nós diríamos, numa linguagem semita, está debaixo da ira da lei, da ira do Estado, porque aí não é Deus, é o Estado que vive. Está debaixo da ira do Estado do mesmo jeito que o outro. Quer dizer, tem que pagar aquela multa, independente de quem seja. O que acontecia na época de Jesus e de Paulo? É que os judeus, não todos, né? Mas, e até alguns profetas tinham criticado isso, achava que no dia do julgamento, no dia da cobrança das multas, o judeu estaria livre de multa, porque é o povo da aliança, monoteísta, é filho de Abraão e tal. Que a ira de Deus estaria sobre as nações politeístas, que não estavam ok com Deus. E aí Paulo diz assim, todos estão debaixo da ira de Deus. Ou seja, todo mundo multado. Por quê? Porque ninguém cumpriu as normas do trânsito. Nem o que tinha norma escrita e nem o que tinha uma norma na consciência. Ninguém. Todos estão multados. Ninguém está liberado. Não tem esse negócio de um é preferido e o outro não. Está todo mundo por igual. É isso que é. Então, nesse ponto, já que todos estão debaixo da ira de Deus, e que Deus vai retribuir, ou seja, vai tratar caso por caso, é uma mentalidade semita, né? E dar a cada um segundo o seu procedimento. Aí ele vai dizer, primeiro o judeu, depois o grego. Por quê? Primeiro para o judeu, depois para o grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai proteger o judeu dizendo, não, já que você é descendente de Abraão, tal. Mas Deus também não vai proteger o grego. Dizer, não, afinal de contas, você nem tinha Torá, tá certo, tá liberado. Não. Você errou mais, maior responsabilidade. Você errou menos, menor responsabilidade. Você errou menos, mas a você foi dado mais condições de não errar? Cada um conforme o procedimento. Não é como estão dizendo por aí, que se for da linhagem de Israel está liberado. Ou então os romanos estão dizendo, nós somos cidadãos romanos. Claro que não vai ter esse negócio conosco, não é? Obviamente, somos patrícios. Então, aí é que ele começa, o texto que foi pior interpretado, é esse do capítulo 2 e do capítulo 3, que ele vai fazer uma crítica objetiva de algumas posturas judaicas. Mas é incrível, a carta não foi escrita para os judeus, nem sobre os judeus. Eu não sei por que as pessoas, do mesmo jeito que veem que a ira de Deus é só sobre os homossexuais, porque eu não sei como que os homossexuais foram parar deslocados, não é? Eu já até expliquei isso aqui da outra vez. Aí vão ler essa parte da ira de Deus sobre os homossexuais. Não sei como foi que eles foram parar lá, né, que é a leitura que alguns atualmente estão fazendo. E a outra coisa, eu não sei como que essas passagens do capítulo 2, 17 ao capítulo 3, 20, condenam os judeus, se Paulo diz assim, alguém tem alguma coisa a ver com o fato deles não terem, nem todos terem aderido a Jesus Cristo? É problema de alguém? Paulo está dizendo assim, importa que alguns não aderiram? Atrapalhou alguma coisa para alguém? Ele vai dizer, não atrapalhou nada para ninguém. Deus deixou de ser fiel a eles? Será que Deus deixou de ser fiel a eles só porque alguns deles, é engraçado que Paulo diz, alguns deles não aderiram. E nós dizemos, aliás, é a pergunta que me fazem constantemente, irmã Ilha, por que os judeus não acreditaram em Jesus? Eu digo, como assim não acreditaram em Jesus? Paulo não era judeu? Os 12 apóstolos não eram? O início da comunidade toda não era de judeus? Como assim os judeus não aderiram a Jesus? Não estou entendendo, não. Paulo não pode dizer os judeus não aderiram, porque ele é judeu. Ele vai dizer assim, alguns deles não aderiram, não é? Então, situação dos judeus.
Vamos a partir do 3:1, né? Qual é, então, a vantagem de ser judeu e para que serve a circuncisão? A vantagem de ser judeus é grande em todos os sentidos. Primeiro, porque os oráculos de Deus foram confiados a eles. É uma vantagem ser judeu. É uma vantagem a existência dos judeus, é uma vantagem para todo mundo. Porque a palavra de Deus foi confiada a eles. Inegável. Igual Jesus disse para a mulher samaritana, mulher, você pode detestar o que eu vou te dizer, mas a salvação vem dos judeus. Você odeia judeu, mas não tem jeito. Deus sempre faz as coisas que a gente não quer que faça, então é assim que funciona. Aí no versículo 3, mas o que acontece se alguns deles forem infiéis? Porque o que o gentio diz, principalmente o romano, eles não aderiram, eles não aderiram a Jesus Cristo, eles não foram fiéis a Deus, já era. Ele diz, não. De forma alguma, então. Mas o que acontece se algum deles forem infiéis? Acaso a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. De que adianta se alguns dos judeus não foram fiéis a Deus e não aceitaram Jesus Cristo? Isso atrapalhou o relacionamento deles. Deus desistiu deles? Deus deixou de ser fiel a eles? Deus deixou de amá-los? Deus deixou de dar vocação a eles? Não. Deus não se molda pela ação humana. Deus é Deus. Ele diz assim, de forma alguma, de modo algum. Pelo contrário, Deus permanece verdadeiro, ainda que todos sejam falsos, como está escrito, para que você seja reconhecido em suas palavras e vença quando for julgado. Então, eu falo como homem, ele vai todo esse argumento aqui. Então, é vantagem? É vantagem. E a circuncisão? Não. A circuncisão é necessária? Não. Por quê? Porque a circuncisão é para nos colocar dentro da aliança antiga. Os que são da aliança antiga pecaram e precisam da salvação tanto quanto eu. Nós estamos em pé de igualdade quando estamos diante de Cristo. Todos precisam da salvação. Então é o que Jesus disse, que quando a seguida, quem será salvo, tem fé e for batizado, não só batizado. A gente vai chegar lá nessa parte do batismo depois. Aí a gente vai ver isso aí com calma, certo? Então o que Paulo faz aqui é uma crítica objetiva ao orgulho dos judeus quanto às obras da lei. A vantagem em ser judeu é ser o trabalhador lá do início do dia. Ter caminhado tudo isso aí. A desvantagem é que, por causa do legalismo, chegaram a ser infiéis. Chegaram a não aderir a Jesus Cristo por causa do legalismo. Então, o propósito. O propósito da carta aos Romanos parece ser, conforme esse autor, né, impedir o antijudaísmo dos gentios crentes em Jesus. Os não-judeus já tinham um antijudaísmo, já queriam um Cristo sem ser judeu. Um Cristo deslocado do judaísmo e do Antigo Testamento. E os patrícios tinham orgulho do império e da cidade de Roma e não estavam dispostos a valorizar um dos povos conquistados e um povinho supersticioso, não desenvolvido, com cultos estranhos e ideias estranhas. O que ele queria era uma mensagem ética de Jesus deslocada da sua vida terrestre. É isso que o autor vai querer mostrar. Depois vocês têm esses slides aí. Então, os capítulos 2 e o capítulo 3 da Carta aos Romanos devem ser interpretados como uma crítica à arrogância romana contra os judeus. É a proposta do autor. Que querem, talvez,
que essa nova mensagem, porque o que importava era a mensagem. Gente, o que existia no Império Romano era pregadores de novas religiões. Quanto mais você misturasse religiões e filosofia de vida, melhor. Mais culto você seria, pareceria. O que essas pessoas foram, não interessa. Interessa essa mensagem aqui que deixou, ética. A vida delas não interessa. É o oposto do que diz o judaísmo. O mestre é valorizado pela vida que tem, por quem ele é. Aí a mensagem dele pode ser valorizada ou não, dependendo da vida que o mestre levou. Mas no Império Romano não, a mensagem é boa, fica com a mensagem, esquece o resto. Então querem um Jesus deslocado da escritura, das alianças, da cultura judaica, de tudo. Então, o Império Romano reivindica para os imperadores 4 qualidades humanitárias que o autor vai trabalhar. Por isso que a mensagem de Jesus parece coincidir com essas qualidades humanitárias. Então, eles querem a mensagem, porque as qualidades seriam a justiça, clemência, pietas e virtus. Ou seja, justiça, clemência, piedade, no sentido de reverência, né, nós explicamos da vez passada, e virtude. Então, isso aí é o chique da coisa, é o culto. Então, a mensagem de Jesus, ela traz essas 4 coisas, que só vem dentro de um enquadramento do império, é ótima. Então, o que eles querem? Eles querem esse homem que traz cada vez mais a justiça, a clemência, a piedade e a virtude. E coloca essa mensagem dentro do que tudo que é o Império Romano. E isso engrandece mais ainda o Império Romano. Talvez pensem que esse poderia ser o modo de viver de todo o Império, uma religião imperial. E é isso que Paulo jamais quer. Porque a mensagem de Jesus tem que continuar com o homem Jesus, que aí é uma crítica. Se torna uma crítica a todos aqueles que fazem o oposto da vontade de Deus, onde quer que esteja. Agora, se eu tiro essa mensagem de justiça, clemência, piedade e virtude da pessoa de Jesus e coloco como sendo mais uma mensagem que o Império Romano traz ao mundo, que mostra a grandiosidade do Império Romano, aí estragou tudo. Aí estragou tudo. Quem vai criticar os abusos do Império Romano? Parece que é isso que os cristãos de Roma estão fazendo. A mensagem de Jesus mostra quanto que o Império Romano é grande, quanto que ele é importante, quanto que ele é humanitário. E a gente vai ver no próximo sábado que tem a vida privada e a vida pública. Na vida privada você pode fazer da sua vida um lixo, está metido na lama, desde que isso não atrapalhe o império, porque o império aqui é em primeiro lugar. Ainda hoje isso é usado muito em algumas regiões. Nos Estados Unidos, o presidente podia fazer o que ele quisesse com a secretária dele. O problema é porque ficou público. Quando ficou público, aí não podia, porque público não cai bem para a política. Isso aí vem lá do Império Romano. Daí vocês vão entender porque que Paulo fala na fofoca. Porque tinha aqueles que... E por que tem tabloide de fofoca o tempo todo na Europa? Porque aqueles que fazem a fofoca prestam um serviço ao Estado, expondo para o âmbito público a sujeira do privado. Aí mostra que a vida privada da pessoa está prejudicando o bom andamento do Estado. E não pode. Então, veja, parece que o que fez com que os patrícios de Roma aderissem a Jesus foi essa mensagem humanitária de justiça, clemência, piedade e virtude. E com essa mensagem, convivendo essas coisas que Jesus ensinou, eles engrandecem o império, porque eles não estão combatendo o império, eles amam o império. Então, veja só, a partir daí, do capítulo 4,
Paulo vai falar de Abraão como pai da fé de judeus e de gentios. Então, até agora, esse texto de Romanos, capítulo 4, foi lido assim. Os judeus querem que Abraão seja antepassado só deles e não querem dividir Abraão com os não-judeus. O autor do livro vai dizer assim, não, os não-judeus não querem ser da linhagem de Abraão. E Paulo está tentando convencer que, olha, sem Abraão, vocês não estariam aqui. Abraão é o pai da fé monoteísta que vocês agora estão aderindo. Não é o destinatário, quando Paulo fala de Abraão, na carta aos Romanos, não é dizendo assim, judeus, repartam Abraão com os que não são judeus, porque Abraão é pai deles também. Não, é assim, vocês, patrícios romanos, vocês têm que engolir que Abraão é pai da fé de vocês. Ora, ficou totalmente diferente. Por quê? Porque para os romanos, o homem piedoso que existiu, o reverente, foi Otávio Augusto. Otávio Augusto, como foi conhecido, é a piedade em pessoa, é a reverência, o homem que serve aos deuses. Ora, a piedade de Augusto foi retratada em estátuas e monumentos públicos que ainda hoje existem. Um deles, o principal, é a Ara Pacis. Coloquem depois no grupo, nas imagens, Ara Pacis, do jeito que está escrito aí. E vejam o quanto de imagem que sai desse altar. Todo enfeitado, todo mostrando. A deusa Paz ganhou esse altar no século 9 a.C., feito por Otávio Augusto, para celebrar a Pax Romana, que Roma não tem mais nada a conquistar, já conquistou tudo que existia. E agora a paz é obrigatória. O mundo tem que viver em paz, porque Roma já conquistou o que tinha que conquistar. E o que Roma espera dos povos conquistados? A obediência das nações, que nós já vimos no sábado passado, que a obediência das nações é a Cristo. A Pax Romana é a obediência das nações, inquestionável. Então, ele vai dizer, ora, mas o que é isso, minha gente? Não é essa pietas, essa piedade, essa reverência, esse amor aos deuses, é atribuído a toda a administração de Augusto. Isso aí não é o exemplo de fé, nem um exemplo de referência. Então, isso é uma ideologia passada pelo Império Romano, que o principal no Império Romano é o Império Romano, e as pessoas que se virem para que o Império Romano esteja bem. Todos. Então, esse exemplo de homem reverente a Deus que existe não é Augusto, é Abraão. Goste ou não goste. Você odeia judeus, odeia, nasceu em Roma, é da alta linhagem, patrício, a vida é enlameada. Você, Augusto, sim, é o exemplo de homem que reverenciava os deuses. Aí chega alguém e diz assim, não, é Abraão. É Abraão, o amigo de Deus. O amigo de Deus é Abraão. Engula essa, é amigo de Deus é Abraão. Então, é isso que eu estava dizendo. Não é contra um judeu que afirma ser o único herdeiro de Abraão. A carta não é. Não foi escrita nesse sentido de criticar um judeu que afirma ser o único herdeiro de Abraão. Mas ela foi escrita para os romanos, não é? Que eles têm que aceitar que entraram na linhagem de Abraão, junto com os seus irmãos da Judéia. Todos, judeus e não judeus, são filhos de Abraão pela fé. É dizer, sem aquela gentalha, nós não estamos aqui. Vocês não acham que esses romanos precisam do evangelho? Eu acho que precisam. Então, veja, nem as obras da lei, nem a piedade de Augusto, a fé em Jesus Cristo. E é uma fé que começou com Abraão. Por que quem
adere ao Deus de Jesus Cristo é filho de Abraão na fé? Porque Abraão era um politeísta que largou os ídolos e aderiu ao Deus vivo e verdadeiro. E quem largar os ídolos e aderir ao Deus vivo e verdadeiro é filho de Abraão. Entra na linhagem espiritual de Abraão, junto com os judeus. Gosto ou não gosto de judeu? Porque o que faz com que o judeu seja da linhagem de Abraão não é o sobrenome, não é o DNA. É a fé que ele herdou de Abraão. Abraão colocou todos os judeus no altar quando colocou Isaac. Ele entregou os seus descendentes para Deus quando entregou Isaac. Então não é uma questão de DNA, é uma questão de relacionamento com Deus. Quem aderir a esse relacionamento, judeus e gentios, é filho de Abraão. Então, no capítulo 5, já que ele falou a respeito dos judeus, fez uma crítica objetiva, mostrou o papel do judeu na história. Eles têm os oráculos de Deus, ele tem a palavra de Deus, ele tem as alianças, mas eles estão errados em relação ao legalismo, à circuncisão. Nisso aí eles estão errados. Agora é a arrogância das nações. Vamos olhar a situação de quem não é judeu. E de modo específico, esses, vós que estáis em Roma, os destinatários da carta. Então, a carta aos romanos não é uma crítica cristã ao judaísmo, nem uma crítica judaica aos não-judeus, aos gentios. Mas é uma exortação aos crentes romanos que estão na cidade de Roma, habitantes de Roma, que julgam os crentes judeus com desprezo. Que querem uma mensagem de Cristo humanitária nas 4 dimensões da mensagem humanitária, sem judaísmo, sem Abraão, sem a cultura de Israel, sem nada disso. Então, um morador típico de Roma considerava os judeus como povo conquistado, cujo ateísmo era interpretado como superstício, como superstição. Os judeus eram ateus? Eram. Para o Império Romano, eram ateus. Por quê? Porque não serviam aos deuses do Império. Eles tinham que pagar caro lá em Israel para poder existir o templo, para que eles pudessem fazer aquele ritual, para que eles pudessem servir aquele Deus. Eles pagavam uma soma altíssima para poder exercer aquela religião, fora da lista das religiões do Império. Tinha o catálogo dos deuses do Império. O Deus de Israel não estava lá. Eles eram ateus. Está escrito em grego lá no documento, ateotes. Aí tem gente que diz assim, o que fez Paulo ser decapitado em Roma foi a denúncia que os judeus fizeram. Foi a causa, lá no início do processo. Porque os judeus denunciaram Paulo como um perturbador da Pax Romana. Mas os judeus, em Roma, eles são, sabe quem? Ninguém. Sabe qual é a influência que os judeus têm em Roma? Zero. Eles têm que tomar cuidado para manter a cabeça dele em cima do pescoço. Mas imagina se judeus em Roma convencem Roma a decapitar Paulo. É igual algumas atitudes assim que a pessoa não consegue ver. Olha, tem um livro que diz assim, havia um padre Carlos, um livro chamado Renúncia, é um romance. Um padre Carlos, que era jesuíta, que para se vingar de algumas pessoas, aderiu à Inquisição e se vingou de todos aqueles que ele não gostava que ele aderiu à Inquisição. Um leitor me disse assim, os jesuítas, não sei por que estão canonizando o José de Anchieta aí,
Porque os jesuítas foram os responsáveis pela Inquisição. Baseado em quê? Nessa informação. Eu digo, meu querido, se a gente ler sobre a Inquisição, os dominicanos é uma tribo, jesuíta é outra tribo, dominicanos eram os responsáveis pela Inquisição, mas a Inquisição se tornou um monstro, até Papa tinha medo da Inquisição, a Inquisição se aliou ao poder político. Agora, qualquer um que quisesse fazer o mal a outro e se dar bem na vida, aderia à Inquisição, qualquer pessoa poderia aderir à Inquisição. Mas jesuítas serem os responsáveis pela Inquisição, porque um padre que queria fazer o mal a outro aderiu à Inquisição? Ah, por favor, é uma conclusão precipitada. Dominicanos e não jesuítas foram os responsáveis pela Inquisição. Basta ler qualquer livro de história. Da mesma forma isso aqui, o fato de lá na Judéia, os judeus terem denunciado Paulo, não quer dizer que eles tinham influência sobre tribunais romanos. É responsável se eu ver o início do processo. Mas como o processo foi se desenvolvendo, até chegar a Paulo ter que pedir para ser julgado em Roma, tem muita coisa. Vocês só podem entender isso aí no próximo sábado, quando a gente falar dos clientes. Cliente não é o pessoal que compra aqui na loja, não. Cliente no Império Romano. São esses elos de proteção, de influência de um sobre o outro. É o padroado. Aí você vai ver o que é o papel do cliente. São vários elos de uma cadeia. Cada um querendo ser protegido por outro, que é influência, favorecido por esse, favorecido qualquer semelhança com a política brasileira, não é mera coincidência. Então, com a expressão obediência da fé, em vez de ser romano, pedindo a obediência da fé de povos conquistados, é um judeu, Paulo, falando da obediência da fé que os romanos têm que ter para com Cristo. Então, a expressão obediência da fé convida a serem governados não tanto pelo imperador, mas pelo Deus de Israel através de Cristo. Ora, se tudo estava em função do império, até quando eles aderiram a Cristo era para engrandecer o império, para que o império tirasse vantagem. E o império tirou vantagem porque quando o cristianismo foi a religião do império, por que foi que o império fez isso? Alguém lembra de história geral? O império estava decaindo, o fator de unificação do império era a religião. Existia mais pessoas que tinham aderido a Jesus Cristo do que menos. Era um jeito de fortalecer o império. O cristianismo se tornar a religião do império era por causa de Cristo? Nunca foi. Era por causa do império, para a sobrevivência do império. Se é preciso, o imperador se torna cristão. Por quê? Porque o império é maior do que tudo. O imperador está a serviço do império. Já vamos terminar. Olha, então veja só. Em 54, depois de Cristo, Nero, por um ato de clemência, porque tem que ter as qualidades humanitárias, né? Aqui é a clemência. Por um ato de clemência, permitiu que os judeus voltassem à capital, porque Nero era bom, gente. Nero era tão bom, que tocou fogo em Roma. Né? Nero era ótimo, era uma pessoa maravilhosa, humilde. O Senado o declarou filho de Deus, que ele era humilde. Então, ele era clemente. Então, se enaltecia a clemência do imperador, que em vez de mandar matar essa raça de judeus, permitiu que eles voltassem a Roma. Que judeu pudesse morar em Roma. Mas olha como o imperador é clemente, não é? Eles tinham sido expulsos de Roma, né? Ele disse, não, pode voltar. Pode. Né? Então, essa é a maior condescendência, essa clemência de Roma, aumentou o prestígio de Nero. Nero, todas as vezes que estava na pesquisa Datafolha,
Né? As intenções de voto não estavam boas, cair. Ele fazia alguma coisa assim, ia falar com alguém importante. Né? Ele tentava resolver a situação com um ato de clemência, de justiça, de piedade ou de virtude. Que aí a pesquisa alavancava. Né? Certo? Então, os habitantes de Roma viram os judeus como um povo fraco, conquistado, como igual aos outros colonos e supersticioso, estranho. Imagina, não trabalha, tem uma tal de semana, que ninguém sabe o que é. E nessa tal de semana, tem um dia que ele não trabalha. Vagabundo. Vagabundo. Ora, mas... Então, a carta vai mostrar que Clemente é o Deus de Israel, que tinha o direito à ira sobre todos os povos, e em vez de exercer a ira, ele foi clemente e mandou o Salvador. Este sim é clemente. Nero não é clemente, coisíssima nenhuma. Né? Deus de Israel foi clemente em relação à raça de Adão. Por que ele gosta de falar na raça de Adão? Porque aí todo mundo é farinha do mesmo saco. Quem que não é da raça de Adão? Né? Adão quer dizer a humanidade, sem distinção. Então, Adão era uma figura de Cristo. Ele é a figura, o humano desobediente, e Cristo é o humano obediente. O Adão é a morte e o Cristo é a vida. Adão é, para você dizer numa linguagem semita, nós, pecadores, limitados, transgressores, imperfeitos, mortais. Quando eu quero dizer tudo isso numa palavra só, Adão. Quando eu quero dizer que nós somos filhos de Deus, nós somos infinitos, nós temos potencialidades infinitas, que nós temos uma dignidade que nos foi dada de filiação divina, que nenhum outro ser tem. Nós dizemos isso numa palavra, Cristo. Primeiro Adão e último Adão. Adão é lá o início do processo. Cristo é o final do processo. No meio estamos nós. Somos ainda um pouco de Adão e um pouquinho de Cristo. Às vezes a gente é mais Adão do que Cristo. Tem gente que consegue ser mais Cristo do que Adão. Esse daí já tá num degrauzinho mais assim. Então é aí que vai ter a função do batismo. Já libero vocês, mas é o seguinte. Batismo. Número 1, para poder entender. Não significava um rito em água. Não necessariamente era um mergulho em água. Batismo quer dizer mergulho. Mergulho. Quem praticava esses mergulhos de forma religiosa? Judeus e religiões gregas. As religiões de mistérios, né? De pessoas iniciadas e tal. Essênios. Pessoal da turma dos documentos do Mar Morto. Agora, não necessariamente no cristianismo, batismo era mergulho em água. Porque se fosse, seria igual aos outros. Quando os dois irmãos, achando que Jesus vai ser o novo imperador do mundo, e eles querem ser ministros, eles chegam para Jesus e dizem assim, deixa um à direita e outro à esquerda. Um do lado e outro. São os maiorais, né? E ele diz assim, vocês não estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber, nem a receber o batismo que eu vou receber. Está falando de quê? De água. Jesus foi mergulhado na água.
Assim, ele, se foi, já foi, porque é lá na época do João Batista. Quando Jesus disse para os dois, vocês estão pedindo para ficar um do lado e outro do outro comigo, mas vocês não estão dispostos ao batismo que eu vou receber. Está falando de quê? Da morte. O cálice que eu vou beber, o cálice, lembre de Sócrates, da cicuta, a condenação. O cálice é a condenação. Vocês não estão dispostos a isso. Eles não sabem que Jesus está falando da cruz, pensa que é só assim, vocês não estão dispostos a morrer por minha causa. Eles, nós estamos dispostos a morrer sim. Não estão sabendo da queda. O detalhe, cruz não estava envolvido. Se tivesse, eles teriam dito, desculpa, mas não estão mesmo não. Então o batismo, não necessariamente, o batismo com que eu serei batizado é a cruz. E a cruz é o mergulho, batismo quer dizer mergulho, a cruz de Cristo é o mergulho de Cristo na nossa humanidade. O Papa Bento XVI escreveu o livro Jesus de Nazaré, ele diz, o batismo de Jesus nas águas do Jordão por João Batista é a mesma coisa que a morte dele na cruz. É solidariedade com o ser humano. Ele, no mergulho que ele faz no Jordão, ele já está mostrando o que vai acontecer no fim da vida dele. O início da vida pública dele é mergulhar no Jordão, o final da vida pública dele é um mergulho na situação extrema da humanidade, porque se não morre, não é humano. É a encarnação de Cristo, termina na cruz. É ali que, de fato, ele é humano. Porque se não tivesse morrido, não seria humano. Então, quando ele realmente mergulha nessa nossa existência, é na cruz. Ele foi até o fim em tudo, inclusive ali. Então, o batismo de Jesus é a cruz. É ali que ele mergulhou na humanidade, de fato. O desceu ao fundo do mergulho e saiu na ressurreição. Isso aí é batismo. Então, nesse ponto é que Paulo diz várias vezes, até os hebreus, quando saíram do Egito, foram batizados. Não se trata antes de água. E por que que é água? Então, para que você entenda, as roupas, os tecidos, eles eram, tirava a lã, por exemplo, era o que mais usava, a lã, com sua cor natural, em estado natural, do jeito que estava na ovelha, e fazia os tecidos. Que cor tinha o tecido? Nenhuma. Quer dizer, uma cor natural, a cor que era estava lá na ovelha. Mas você queria uma cor. Então, o que que você fazia? Batizava o tecido. O que que você faz? Pega uma vasilha com tinta, prepara a tinta e mergulha a roupa. Na hora que você tira o tecido está com a cor que estava aquele líquido. Isso é batizar. O batismo quer dizer assumir as qualidades daquilo do qual sou mergulhado. Se Cristo foi batizado, ele assumiu o que é próprio do humano, inclusive a morte. Agora, se eu estou no estado natural, Adão, sou mergulhado na vida de Cristo, eu tenho que sair do mergulho com as cores de Cristo. Da cor de Cristo. Se Cristo é o batismo, eu mergulho nele, eu tenho que sair do jeito que é Cristo. Para isso precisar de água? Não necessariamente. Você pode fazer isso no rio, se você quiser. Paulo, uma certa vez, vai dizer, eu não batizo ninguém. Ah, me lembrei, batizei fulano. Aí o pessoal se torna legalista do extremo, que fica assim, não, tem que batizar na hora que nasce. Tem que jogar água logo cedo. E aí acha que essa água faz algum efeito em alguém. Ou a pessoa mergulha na vida de Cristo e assume as cores de Cristo, ou então essa aguinha aí não vale nada, 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 nada. Isso não é uma mágica. Por isso que muitos irmãos nossos eles batizam só quando adulto, porque dizem que Jesus só foi batizado adulto.
O batismo significa que eu tomei a decisão de assumir a vida de Cristo, que eu tomei a decisão de ter a cor de Cristo, eu estou em estado natural. É isso que é batismo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Calma que passa. Por que a nossa igreja costuma fazer crianças? Curso sobre o batismo, que não dá para falar agora, mas uma coisa era uma exceção à regra. Porque quando Cornélio, texto sobre Atos capítulo 10, quando batizava todos. Claro, ninguém ia tomar uma decisão diferente da decisão que o pai tinha tomado. Mas a exceção se tornou a regra. As pessoas sabem disso? As pessoas sabem que, em primeiro lugar, elas têm que fazer a opção por Cristo e de viver a vida e a morte de Cristo. E, se quiser, pode fazer disso uma coisa visível, como diria Agostinho também, que aquela água no qual se mergulha é só um sinal externo daquilo que já aconteceu na vida da pessoa. Ou então não funciona. Primeiro a pessoa optava por Cristo e queria isso. Depois poderia ser mergulhado em água. Mas a crisma não tem essa função de confirmar o batismo? Quem confirma? No caso, com a pessoa. Não. Quem confirma é o bispo de que Quem confirma é o bispo de que o seu batismo foi correto. Então, como é que ele confirma? Porque ele lhe conheceu, viu sua ação, viu que você está com as cores de Cristo e confirma realmente. O batismo dele é cristão. Não sou eu que confirmo. Quem confirma é o bispo, que, vendo o modo como eu agi, diz, realmente, eu confirmo que ele tem a fé de Cristo. Não é? É. Então, finzinho, não é? A gente encontra no próximo sábado, se Deus quiser. Espero não ficar...